Muito bem, nós vamos agora estudar os números naturais. Os números naturais estão associados ao processo de contagem. Interessante isso aí, né? Então, o processo de contagem, os números naturais e também expressa, certo, de certa forma, quantidade de alguma maneira, né, ao longo da história humana. Então, os números naturais são usados em diferentes situações. Então, observa aí essa situação que eu estou colocando aí. Então, nessa situação, certo, bem interessante aí que nós estamos observando, merece a nossa atenção. Observe esse leão, essa imagem, né? Então, o leão, o tempo de vida é 25 anos, né? O tempo de vida desse leão. Tempo de gestação, 100 dias, né? A velocidade média, 80 km por hora. Então, você percebe nessa placa aí, traz algumas informações que, na verdade, são números naturais. Então, é uma situação dessa e várias outras que nós só podemos estabelecer, lançar mão dos números naturais, né? Então, é apenas para ele trazer uma ilustração. Então, os números naturais estão associados ao processo de contagem e expressa, né, desde os primórdios da humanidade, expressa quantidade, né, de alguma maneira, de alguma forma, para estabelecer contagem. Ok? Então, vejamos aqui adiante aqui. Os números naturais. Interessante aqui, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Vamos começar já por aí, o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais é representado, certo? Ele é representado, vamos só destacar aqui, certo? Por essa letra N, certo? E nós podemos também representar, além dessa letra N, nós podemos representar de algumas maneiras, certo? Vamos representar na reta numérica, certo? Vamos representar aqui o conjunto dos números naturais numa reta numérica. Deixa eu só apagar isso aqui, queria pegar outra seta. Vamos pegar essa setinha aqui. Vamos pegar esta aqui. Então, vamos representar o conjunto dos números naturais numa reta numérica, certo? Aqui, ó, nessa reta numérica aqui. Ok? Suficiente. Então, destacando aqui, vamos começar por esse número aqui mesmo. Vamos pegar isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, vamos começar aqui da origem, 0, certo? 0. Vamos começar desse 0 aqui. Vamos começar aqui desse 0. Deixa eu só pegar essa cor. Então, 0 aqui na origem. Então, vou começar aqui, nesse ponto aqui. Então, vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu posso representar o conjunto dos números naturais numa reta numérica. E também eu posso representar entre chaves, aqui colocando, certo, a letra N, certo, como N de natural, certo, N de natural. Vamos colocar aqui N natural e entre chaves. Vou começar aqui pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, reticência. Então, eu posso representar o conjunto dos números naturais, eu posso representar uma reta numérica, certo? E posso representar entre chaves, tá certo? Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos alguns subconjuntos, ou seja, subpartes. Isso é muito interessante, tá certo? Vejamos aqui. Deixa eu só descer um pouco aqui. Subpartes ou subconjunto. Conjunto dos números pares. Vamos destacar aqui o conjunto dos números pares, certo? O conjunto dos números pares. Vamos dar um destaque aqui, ó, só estou marcando o marcador aqui. E o conjunto dos números ímpares.
vamos destacar cada um deles, certo? Vamos destacar cada um deles para nós fixarmos bem, certo? Então, vou colocar aqui o conjunto dos números pares, vou chamar de P, certo? Conjunto dos números pares, nós vamos começar aqui, ó, certo? 2, ó, 4, certo? E 6, 8, né? 10 e assim por diante. Conjunto dos números pares. E o conjunto dos números ímpares, vamos deixar bem colorido aqui, certo? Vou chamar aqui de ímpares. Vamos começar aqui o 1, não é? Nós temos o 3, nós temos o 5, nós temos o 7 e por diante, certo? Então, conjunto dos números naturais eu posso representar através de uma reta numérica ou através de chaves, certo? Ok? Vamos adiante aí. Outra particularidade aqui bem interessante que nós queremos destacar é a questão, certo? Vamos aqui com o nosso marcador, essa parte aqui, ó. O número, lendo e aprendendo. A ideia do número. Quando eu penso no número, o que é que me vem à mente? Né? O que é que me vem à mente? Me vem à mente, né, a ideia de contagem, a ideia de ordenamento, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, primeiro vem a ideia de contar, vem a ideia de ordenar e vem a ideia de medir. Essa é a ideia do número. Quando você pensa no número, você quer o quê? Contar objetos, certo? Você quer ordenar, primeiro, segundo, terceiro, você quer medir, certo? Então, essa é a ideia de número, a ideia de quantidade, tá certo? Isso é muito importante. Quantos dias da semana? 7 dias da semana, certo? O número de rodas de um veículo, certo? Um veículo, se for um carro, 4 rodas, se for um veículo, uma moto, 2 rodas, se for uma bicicleta, 2 rodas, e assim por diante. Então, essa é a ideia. A ideia de número, recapitulando, é a ideia de quantidade. Já a ideia de numeral, vamos aqui, é toda a representação de um número. Esse número pode ser, certo, ter o formato pode ser de forma escrita, de forma falada, 1, 2, 3, 4, ou de forma digitada. É essa a ideia. A ideia de número, a ideia de quantidade. A ideia de numeral é a ideia de representar este número de forma escrita, de forma falada ou de forma digitada. Entende? Então, essa é a ideia. E o terceiro ponto aqui, lendo e aprendendo, é a questão do algarismo. O algarismo é qualquer símbolo usado para representar um número. Por exemplo, o 3, o 5, o 7, o 10, o 12. Então, o algarismo, são algarismos. O algarismo indo-arábico, na verdade, é de 0 a 9, que é o nosso sistema de numeração, certo? Ok? Então, lendo e aprendendo, fazendo a distinção entre número, numeral e algarismo. Ok? Vamos adiante. Outro ponto aqui interessante que nós queremos destacar bem aqui, é a ideia do número, do número sucessor, certo? Do número sucessor, do número antecessor e do número consecutivo. Vamos ver cada um. O sucessor, o sucessor de um número natural é o resultado da soma deste número com o número 1. Por exemplo, certo? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, pegando aqui o exemplo, o sucessor de um número é n mais 1, sempre é n mais 1. Você vai entender o porquê. N mais 1, professor? Sim, n mais 1. Só tem aqui, qual é o sucessor de 2? Então, vai ser o quê? N mais 1. Então, n mais 1. Ou seja, o sucessor de 2. Então, 2 mais 1. Então, o sucessor vai ser o quê? Vai ser 3. Então, o sucessor de 2, que é 3. Então, vejamos aqui a outra situação. Vamos pegar aqui, vamos pensando aí, vamos pensando, raciocinando. Matemática é raciocínio.
Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui o exemplo, coloquei aqui o exemplo A e aqui o exemplo B. O sucessor de 4, então vai ser n mais 1, certo? Então 4 aí, mais 1. Então vai ser o sucessor de 4, vai ser quem? Vai ser 5. Entendeu? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Eu quero o sucessor de 7. Então vai ser o quê? N mais 1. Então, os 7 mais 1, sucessor de 7. Então, sempre o sucessor de um número natural sempre vai ser n mais 1. Então, o sucessor de 7 vai ser 7 mais 1, vai ser 8. Ok? O antecessor é uma unidade a menos. Por exemplo, o antecessor, certo? Vai ser o quê? N, certo? N, vamos colocar aqui. N menos 1. N menos 1. Vamos para os exemplos. Vou colocar o exemplo A aqui. Eu tenho aqui, eu quero o antecessor de 4. Então, vai ser N menos 1. Então, vai ser 4 menos 1. Unidade a menos, né? Então, vai ser 3. Então, o antecessor de menos 4, de 4, aliás, vai ser quem? Vai ser 3, porque é N menos 1. Vamos colocar aqui o exemplo de número, o exemplo B. Eu quero o antecessor de 10. O antecessor de 10. Então, eu quero aqui N menos 1. Então, N, 10, né? Menos 1. O antecessor, 9. Ó. É o número que vem antes. Vejamos aqui um terceiro exemplo. Ok? Eu quero aqui, o exemplo C aqui, o antecessor de 11. N menos 1. Então, vai ser aqui 11 menos 1. Vai ser o quê? Vai ser 10. Ok? E o número consecutivo. O número consecutivo nos traz a ideia de um número sucessor. Então, é o mesmo significado do número sucessor. Certo? É o mesmo significado do número sucessor. Vamos só dar um destaque aqui. Certo? Então, as palavras sucessivos e consecutivos têm o mesmo significado de sucessor. Ok? Então, vejamos aqui algumas situações. Deixa eu pegar aqui. Então, como exemplo, eu quero destacar aqui o seguinte. Vou colocar aqui o exemplo A. Eu tenho aqui, qual é o consecutivo de 23? 23, consecutivo de 23 é o quê? É 24. Certo? Ok? Exemplo B. O consecutivo de 100. Consecutivo de 100 é 101. Não é isso? Consecutivo. E seu. O consecutivo de 89 é o quê? É 90. 89, 90. 89, 90. Então, essas são as ideias, né, de um número sucessor, o número que vem após, antecessor que vem antes, unidade a menos, e o consecutivo ou seja, palavras sucessivos e consecutivos têm o mesmo significado de sucessor, ok? Tudo bem aí? Então vamos aqui. Outra ideia interessante que precisamos ter em mente é a ideia de igualdade e desigualdade. E para isso nós vamos utilizar alguns símbolos, certo? Alguns sinais. Vou colocar aqui sinais importantes. Ok? Dentro desses sinais importantes, nós queremos destacar, certo? Dentro dos sinais importantes, nós queremos destacar o sinal de igualdade. Vamos colocar aqui primeiro, sinal de igualdade. Sinal de igualdade.
igualdade. O sinal de igualdade é esse aqui, ó. Esse sinal aqui, duas barrinhas. Esse é o sinal de igualdade. Tá certo? Então, esse é o sinal de igualdade. Outro sinal importante que nós queremos destacar aqui, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, como exemplo, eu posso dizer o seguinte aqui, ó, por exemplo, 7 é igual a 7. Né? Vou colocar aqui como exemplo A. Um exemplo B, do sinal de igualdade, eu tenho aqui 2 é igual a 2. Para o sinal por exemplo, de diferença seria isso aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 3, ele é diferente, essa barrinha aqui é diferente de 7 totalmente, né? Outro sinal importante, certo? Outro sinal importante aqui que nós queremos destacar, vamos mudar aqui a cor, é esse sinal aqui, ó, o sinal de maior. Maior, sinal de maior. O sinal de maior é esse aqui, ó, esse Vzão aqui deitado assim, certo? Sinal de maior. Vamos colocar aqui só para dar um destaque. Certo? O sinal de maior. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui alguns exemplos. O exemplo A. Eu tenho, por exemplo, 7 é maior do que 6. Né? O exemplo B. Eu tenho aqui 12. 12 é maior do que 10. Concorda? E o terceiro sinal aqui é o sinal de menor. Lembrando que, por exemplo, o sinal também pode ter maior ou igual, certo? Esse sinalzinho de baixo, certo? Maior ou igual. E o terceiro ponto aqui é o sinal de menor. Vamos colocar aqui, terceiro, sinal de menor. Sinal de menor. Vou só pegar esse ponto aqui. Ok? Vamos baixar aqui um pouquinho. Então, dentro desse ponto aqui, nós queremos dar estes exemplos, certo? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos do sinal menor. O exemplo A, eu tenho aqui, ó, 2 é menor do que 7, certo? B, eu tenho 6 é menor, ó, o sinal de menor, para cá, é menor do que 12, certo? E C, eu tenho aqui, por exemplo, 4, ele é menor do que 6. Então, os sinais de desigualdade nós utilizamos nesse sentido aí, tá certo? Ok? Então, essas eram algumas orientações que eu queria trazer sobre o conjunto dos números naturais. E até a próxima. Ok?